Então vamos falar da variação linguística social. O que é essa variação linguística social? É a língua culta. E quem é que tem acesso a essa língua culta? Quem teve a oportunidade de frequentar os bancos escolares, são escolarizados, aprofundar os seus estudos, então enriquecem o seu vocabulário, tem a riqueza da fala, e quando a pessoa sabe se colocar com a riqueza de vocabulários, ela tem ascensão social, porque ela sabe usar os pronomes, os termos gramaticais corretamente. Diferente daquela pessoa que não teve a oportunidade de concluir os seus estudos, ou tampouco frequentou a escola. Então ocorre o português, a língua portuguesa do povo, que não se preocupa com a gramática, com o uso correto da gramática, e fala nós vai, nós fez, tava dormindo. Então não, estava dormindo, nós vamos, nós fizemos. Então esta é a questão de se apropriar da língua culta. Enquanto um corretor, é preciso que você obtenha conhecimento da linguagem culta, e aprofundando os estudos para que você possa conversar com o seu cliente, para que você possa transmitir uma mensagem rica em vocabulário. Temos também a linguagem profissional. Que língua que é essa profissional? É a língua técnica. São as palavras da área de trabalho. Então, o médico na medicina tem as palavras-chave da medicina. O corretor tem as palavras-chave para demonstrar, falar, caracterizar uma casa, o edifício, a obra com que ele está trabalhando, o que ele quer vender. Então, essas são as línguas técnicas, até mesmo para compor um documento, perímetro, área, metragem. Então, e há a variação da língua de situação. A pessoa, ela possui a língua culta, mas não é todo momento que nós iremos usar essa linguagem culta, que é a linguagem formal e a informal. Então, a linguagem formal é aquela que nós nos dirigimos ao nosso patrão, ao nosso professor. E a linguagem informal é aquela que nós nos dirigimos em casa, aos nossos familiares, aos nossos filhos, a uma roda de amigo. Então eu trouxe para vocês dois exemplos de linguagem informal. Pois é, cara, foi legal encontrar você. Tô numa pior. Isso é uma linguagem informal, é uma linguagem de gíria de um grupo social. E há a linguagem formal. Senhor diretor, gostaria de falar com o senhor a respeito daquele aumento salarial. Então, essa é a linguagem formal. É a norma culta. Então, nós vamos ter aqui, dentro das variações linguísticas, nós temos os dialetos, a linguagem culta, a língua técnica e as situações formais e informais. Um político, ele está fazendo uma palestra, ele está demonstrando a sua oratória, ele tem uma forma de se colocar. Ele encontra com os amigos num restaurante, ele tem uma outra forma de falar. Então é assim você com o seu cliente. É assim você com o seu... Imagine que na sua corretora, quem aparece? Um vereador, o prefeito daquele município. E como que você irá se colocar? Como você irá falar com esta pessoa? Então, a situação formal e a situação informal. A linguagem culta e a linguagem coloquial. Tá? E a
agora vamos prosseguir. Dentre a linguagem, dentre essa variação, nós vamos encontrar os elementos da linguagem aos linguistas. Por que nós sabemos tanto sobre linguagem? Porque houve linguistas que vêm aprofundando os estudos dessa linguagem. Então, nós temos os elementos da linguagem: o emissor, o receptor, o canal, o referente e a mensagem. Estes são os elementos da linguagem. E a função? Cada um, ao emitir a sua mensagem, focar em quê? Ele tem uma função. A mensagem dele, o posicionamento dele dentro da linguagem terá uma função. Então, o emissor, eu, Cida, tem uma emoção emotiva de passar a mensagem para o meu receptor, que é você, o meu aluno. Então, eu uso de marcas, de atitudes pessoais, marcas emocionais e de conhecimento para expressar, para colocar a minha fala, a minha mensagem. Já o receptor, a função é conotativa. E o que é a função conotativa? Ela vai centrada, essa mensagem ela vai centrada no receptor. Ela vai receber como é o canal, o suporte dessa mensagem. E esse suporte, este canal, é a função fática. E qual é a função do canal? É de procurar estabelecer uma aproximação, de controlar a eficiência e a eficácia da mensagem. Então, nós utilizamos, enquanto função fática, o emissor irá utilizar de textos escritos, de gráficos, de tabelas, assim como você irá usar da função fática para demonstrar, para fazer a propaganda do edifício, da obra que você esteja vendendo, daquela casa, daquele imóvel. Então, qual é a função fática? O canal pode ser um cartaz, a propaganda. E temos também o código. O que é o código? O código é um dos elementos da linguagem. Qual é a função do código? É a função metalinguística. É o uso da linguagem pela linguagem. Certo? Então, é a língua símbolo utilizada, centrada no código, nos símbolos. Um exemplo de metalinguagem, dotada de metalinguagem. A língua pela língua é uma gramática. Então, uma gramática, ela traz o estudo da língua. A função metalinguística desse código é como está sendo colocada a sua mensagem. E o referente, um dos elementos da mensagem, da comunicação. O referente, a função dele é referencial. E qual é essa função referencial? Onde que ela está colocada, essa função referencial? Ela está sentada no contexto, no assunto que vai ser tratado. Então, o contrato de locação, qual que é o referente? Mensagem é o significativo, é a função poética. Então, a função da mensagem é ser poética. Ela tem estrutura, ela tem sonoridade, ela tem o chamar esse receptor. Então, esse emissor saber como montar essa mensagem para que ele possa conversar com o seu receptor. E essa conversa, ela vem de um canal
Pode ser um jornal, um cartaz, um e-mail. E o código são os símbolos. Como que você vai dispor dessas letras? Como é que você vai colocar dessa propaganda? Como que ela irá se estruturar? Correto? E temos agora, tanto que essa função de trabalhar esse texto, esta linguagem, hoje é utilizada para produções textuais nas escolas. Porque antes, a criança, o aluno, ele chegava aos bancos escolares e fazia redação à vista de figuras, não havia uma oralidade, ele não tinha um receptor, não havia um canal. Hoje não, hoje trabalha-se nas escolas com o texto linguístico, que é o emissor, que tem o seu emissor, o receptor é o leitor, o canal é o próprio jornal, é o suporte onde está vendo aquela matéria. O código é como ele foi escrito, a escrita, a metalinguagem. O referente é a notícia, o contexto. Como que essa mensagem está chegando para esse aluno, para esse leitor? Então, é discutida a função de cada um. Quando se produz um texto, eu estou escrevendo para quem? O que eu vou escrever, como eu vou escrever, o que eu vou falar, como eu vou me colocar. Então, hoje a linguagem ela é interacionista. Ela exige um diálogo entre o emissor e o receptor, entre o locutor e o seu interlocutor. É o receptor que emite e é o emissor que emite a mensagem, o receptor, aquele que recebe, aquele que ouve. E hoje, essa linguagem, ela está presente nas escolas, nas corretoras, onde há uma empresa, onde as pessoas tratam de uma linguagem, onde se comunicam verdadeiramente. Então, para vocês poderem entender melhor, uma correspondência, mensagem, está centrada na carta. Quem é o emissor dessa correspondência? O destinatário, o remetente.